Olá, bem-vindos! Vamos começar com um cenário que, olha, talvez soe bem familiar, principalmente para quem está numa posição de liderança. Fim do dia, a cabeça latejando, aquela exaustão total. A gente olha para trás e vê que apagou dezenas de incêndios, respondeu uma avalanche de e-mails, pulou de uma reunião para outra, mas fica com aquela sensação, sabe? Aquela coisa incômoda de que, no fundo, nada de realmente importante foi feito. É tipo correr uma maratona na esteira. Poxa, essa é a armadilha perfeita da vida corporativa moderna. E ela é perigosa porque ela se disfarça, né? Ela parece produtividade. Exato. O primeiro passo para sair dessa areia movediça é dar um nome para o inimigo. A gente pode chamar de armadilha da pseudoprodutividade. Gostei do nome. E hoje a gente vai mergulhar num conjunto de estratégias e filosofias de trabalho que não são só teóricas, não. Elas são bem práticas, desenhadas para combater essa exaustão e transformar a rotina. Certo. A meta aqui é sair de um estado de reação constante para um de execução intencional. Ok, vamos dissecar isso. Pseudoprodutividade. A ideia aqui, então, é que a gente confunde estar ocupado com ser produtivo. É isso. Exatamente. Principalmente em trabalhos que são mais intelectuais, né? Onde o resultado não é algo físico, visível. Analisar uma planilha, planejar um projeto, não é como construir uma parede. Isso. Aí surge uma pressão, quase uma necessidade de parecer ocupado. Exatamente. E essa pressão se manifesta de formas muito claras. A pessoa começa a medir o próprio valor pela velocidade com que responde um e-mail ou pela quantidade de reuniões que tem na agenda. Sei. Ela se transforma numa espécie de roteador humano, sabe? Só que em vez de dados, ela passa o dia redirecionando mensagem, aprovando coisinha pequena. Agindo como um bombeiro. Um bombeiro que só lida com a fumaça, nunca com a origem do fogo. E aí é que mora o perigo, né? Porque esse trabalho visível é como uma erva daninha. Ele cresce rápido e sufoca tudo ao redor. Ele sufoca o trabalho que realmente gera valor, o que a gente poderia chamar de trabalho profundo. Aquelas atividades que mudam o jogo a longo prazo. Sim. Como, sei lá, repensar um processo, mentorar um talento da equipe, ou resolver um problema complexo na raiz. Tudo isso acaba sempre ficando para depois. É um ciclo vicioso. Quanto mais reativo a gente é, mais problemas surgem para a gente reagir. E como é que se quebra esse ciclo? Por onde a gente começa a retomar o controle? Olha, a solução mais eficaz que eu vejo é uma abordagem híbrida. Ela combina duas filosofias de gestão do tempo que parecem opostas, mas na verdade se complementam. Ok. A primeira é o que a gente pode chamar de blindagem rítmica. A premissa é simples. A maior parte da nossa energia mental não é gasta fazendo o trabalho em si. É decidindo o que fazer. Exato. Decidindo o que fazer, quando fazer e lutando contra as distrações. A blindagem rítmica vem para eliminar essa batalha. Na prática, então, seria tipo bloquear um tempo fixo na agenda todo dia, algo como, sei lá, das 10 ao meio-dia é o meu tempo sagrado de foco. Isso. E nesse período, vale tudo. Fone de ouvido, avisar a equipe, fechar todas as abas de comunicação, criar um isolamento cognitivo. Exatamente. Mas aí bate aquele pânico, né? A pessoa pensa, nossa, se eu sumir por 2 horas, a empresa vai pegar fogo. A gente tem esse medo de se desconectar. É um medo real, mas assim, quase sempre infundado. A realidade é que o sistema sobrevive perfeitamente bem por 120 minutos. E esse tempo não é para limpar e-mail ou fazer tarefinha. Ele é dedicado exclusivamente ao que a gente chama de trabalho de elite. O estratégico. O planejamento estratégico, a solução de problemas complexos, a criação de algo novo. É o momento de ser o arquiteto, não o bombeiro. É ser proativo. Essa ideia do isolamento cognitivo parece incrível, mas sejamos realistas. A maior parte do dia de um líder não é assim, né? Não mesmo. É uma sucessão de interrupções, de imprevistos. Como aplicar qualquer tipo de foco nesse cenário? A gente simplesmente desiste do resto do dia e aceita o caos. Não, de forma alguma. E é aí que entra a segunda parte da estratégia. A filosofia jornalística. Filosofia jornalística? Como assim? Pensem como uma redação de jornal funciona. Um jornalista precisa escrever uma matéria complexa no meio do caos. Um telefone tocando, gente correndo para todo lado. Verdade. Ele não pode esperar ter 2 horas de silêncio.
Ele aprendeu a virar a chave do foco instantaneamente e aproveitar qualquer brecha de tempo que apareça. Interessante. Então, em vez de desperdiçar aqueles 20 ou 30 minutos entre reuniões, limpando e-mail... Exato. Essa filosofia propõe usar esse tempo para atacar partes específicas de tarefas complexas. Por exemplo, usar 30 minutos livres para definir o escopo de um projeto. Entendi. É um treino de foco que permite produzir mesmo no meio do tiroteio diário. É aprender a virar a chave bem rápido. Certo. Um método garante o progresso estratégico e o outro te dá ferramentas para navegar no caos tático do dia a dia. Faz sentido. Isso. Mas a produtividade de quem lidera não depende só de si, né? Tá totalmente amarrada à produtividade da equipe. E aí a gente entra em outro universo de problemas. Com certeza. Um dos maiores ralos de energia de um líder é a forma desorganizada como o trabalho é distribuído. O método padrão na maioria das empresas é o de empurrar demandas. Ah, sim. Chega um pedido novo, o gestor imediatamente empurra para alguém da equipe, muitas vezes interrompendo o que a pessoa já estava fazendo. E o que isso gera? Um engarrafamento gigantesco. A equipe fica com 5, 6, 10 tarefas em andamento, mas nada é concluído de verdade. E o líder, para tentar gerenciar esse caos, começa a fazer o quê? Microgerenciamento. Fica perguntando toda hora. E aí, já terminou aquilo? E o outro projeto? É estressante para todo mundo. A solução para isso vem da engenharia de produção, lá do sistema Toyota. É a ideia de um sistema de puxar, ou pull system. Sistema de puxar. Em vez do líder empurrar o trabalho, cria-se um fluxo. Monta-se uma lista visível, um quadro, de projetos em espera. A regra é cristalina. Um membro da equipe só puxa uma nova tarefa dessa lista quando finaliza e entrega a anterior. Isso é poderoso, porque limita naturalmente o tal do trabalho em progresso. Ninguém fica com 10 pratos girando ao mesmo tempo. Exato. E o foco do líder muda completamente. Em vez de vigiar se a pessoa está trabalhando, ele passa a acompanhar o fluxo de entregas. O microgerenciamento se torna desnecessário. E falando em interrupções, a gente precisa tocar num dogma corporativo. A falácia da política de portas abertas. Nossa, essa é clássica. Muitos gestores se orgulham disso, né? Como um símbolo de acessibilidade. Pois é. Mas na prática, é um convite para interrupções constantes. Isso destrói a concentração tanto do líder quanto da equipe, que se acostuma a não tentar resolver nada sozinha. Então, qual a solução sem parecer inacessível? Criar o horário de despacho. Um bloco de tempo específico, por exemplo, todo dia, das 2 às 3 da tarde, para atender a equipe. E durante esse horário, a atenção tem que ser total. Total. Olho no olho, sem distrações. Computador fechado, celular virado para baixo. As pessoas sentem essa diferença. Fora desse horário, a equipe acumula as dúvidas não urgentes. E o que acontece é que muitas vezes elas mesmas encontram a solução antes do horário chegar. Exatamente. Fomenta a autonomia. E a comunicação por texto? Slack, Teams, aquilo é outro campo minado. Aquele ping-pong infinito de mensagens para resolver uma coisa simples. Totalmente. Para isso, a técnica é o texto centrado em processo. A ideia é que cada mensagem enviada deve ser pensada para encerrar o ciclo de comunicação, não para iniciá-lo. Me dá um exemplo. Em vez de perguntar, você pode ver o relatório X? Você cobre o processo inteiro. Algo como, por favor, revise o relatório X. Se estiver tudo ok, arquive na pasta Y. Se encontrar um erro, fale com o fulano. Não precisa me responder. Essa frase final, não precisa me responder, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. É libertadora. Ela quebra um ciclo vicioso de notificações que a gente nem percebe que está criando. É quase um presente de tempo de volta para outra pessoa e para a gente mesmo. É projetar o fluxo da informação para que ele tenha um fim claro, em vez de ficar quicando eternamente. Ok, essas estratégias são ótimas para o dia a dia. Mas e quando a casa pega fogo de verdade? Aquele prazo final que é inadiável, a crise que explode sem aviso. Existem táticas para esses momentos? Sim, existem. E elas funcionam como um turbo, sabe? Devem ser usadas com moderação porque gastam muita energia. Uma delas são os ímpetos de Roosevelt. Ímpetos de Roosevelt.
A tática é a seguinte: estime o tempo que você levaria para fazer uma tarefa difícil, sei lá, 1 hora. Agora corte esse tempo drasticamente. Desafie-se a fazê-la em 40 minutos. E só a pressão do prazo mais curto já funciona. Funciona, porque você cria uma urgência artificial. Você liga um cronômetro visível e entra num modo de foco insano. É um sprint mental. O cérebro não tem tempo de divagar. Exato. Ele entende que é uma emergência. É um incêndio controlado que você mesmo cria para passar por uma barreira. Mas, de novo, não dá para viver nesse modo. E para aqueles momentos em que não estamos no computador, mas a cabeça precisa continuar trabalhando. No trânsito, na caminhada. Isso nos leva a uma técnica poderosa, a meditação produtiva. E olha, não tem nada de esotérico aqui. Certo? É usar esses momentos de piloto automático físico para focar a mente de forma deliberada em um único problema profissional. Não é deixar a mente vagar, é o oposto. Então o objetivo seria, por exemplo, nos próximos 15 minutos, enquanto dirijo, vou estruturar os tópicos de abertura daquele relatório. E só isso. Exatamente isso. A chave é a disciplina mental. A sua mente vai tentar escapar, pensar em outras 10 coisas. Toda vez que isso acontecer, você gentilmente traz de volta para o problema. É um treino. Um treino. E é surpreendente o quanto se pode avançar. A gente transforma tempo que seria desperdiçado numa hora extra de trabalho mental focado sem precisar de mais tempo na cadeira. Falando em fim do dia, talvez um dos maiores desafios seja justamente esse. A pessoa sai do trabalho, mas o trabalho não sai da pessoa. Sim. O expediente acaba, mas as preocupações, as pendências, continuam rodando em loop na cabeça. E tem uma razão neurológica para isso, conhecida como efeito Zeigarnik. O nosso cérebro funciona como um computador com uma memória RAM limitada. E as tarefas inacabadas ou pendentes ficam ocupando esse espaço de processamento ativo, rodando em segundo plano e consumindo energia e atenção. É por isso que a gente está tentando ver um filme à noite e do nada lembra que não respondeu aquele e-mail. Exatamente por isso. Então, como a gente limpa essa RAM mental no final do dia? O antídoto é criar um ritual de encerramento. E não é só fechar o notebook e ir embora. É um processo ativo. Um processo. Isso. Leva de 10 a 15 minutos e tem 3 passos essenciais. Primeiro, uma revisão rápida do que foi feito. Segundo, uma olhada na agenda e nas tarefas do dia seguinte. E o terceiro? O terceiro é o mais importante. Criar um plano rápido para lidar com qualquer pendência que tenha ficado. Pode ser um simples, amanhã às 9 da manhã, resolvo o X. O objetivo, então, é transferir tudo que está na cabeça para um sistema confiável, seja um caderno, um aplicativo. Precisamente. Você está na prática dizendo para o seu cérebro, fique tranquilo, está tudo anotado e planejado. Você não precisa mais se preocupar com isso agora. Entendi. E para selar o ritual, a sugestão é usar uma frase de encerramento dita em voz alta ou mentalmente como um interruptor. Algo como plano concluído. Plano concluído. É quase como um exorcismo do espírito da burocracia diário. É uma boa forma de ver. Mentalmente. E essa permissão é fundamental para a recuperação. Sem ela, a gente não descansa de verdade e volta para o dia seguinte já com um tanque meio vazio. Mais propenso a cair, de novo, na armadilha da pseudoprodutividade. Exato. Então, se a gente amarrar tudo isso, a mensagem é que sair dessa corrida de ratos não exige se isolar numa montanha ou adotar teorias mirabolantes. Não mesmo. Trata-se de aplicar um conjunto de táticas muito concretas para problemas reais. Exato. É uma combinação de proteger agressivamente o seu tempo de foco, com a blindagem rítmica, aprender a ser ágil nas brechas com a filosofia jornalística, reestruturar a forma como o trabalho flui na equipe e, crucialmente, dominar a arte de desligar o cérebro. E a aplicação consciente dessas técnicas que permite não só entregar um trabalho de mais qualidade, mas fazer isso sem sacrificar a sanidade no processo. É uma forma de libertação, no fim das contas. Libertação da tirania da urgência e da superficialidade, que são as marcas do trabalho hoje em dia. É retomar o controle e a intencionalidade. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Se produtividade não é sobre fazer mais coisas, mas sobre fazer as coisas que realmente importam, sim. Qual é a única tarefa ou o único problema que, se fosse resolvido hoje,
tornaria todo o resto mais fácil ou até mesmo irrelevante amanhã.